tenho um carinho imenso. Meus amigos, pessoas muito legais, me ajudaram a fazer a Ostra Evento, entendeu? Não apenas Sim. isso, a convivência, dei aula aí. Adoro Fortaleza. Adoro. Maravilha, maravilha. Pois vamos fazer de tudo para trazer você presencialmente para dar ainda mais cursos, tanto nas escolas técnicas do município quanto de estado, né? Nós temos aqui o equipamento do Vila das Artes, que é a escola de artes pública mais antiga, né? Tem mais de 16 anos, e tem o Porto Iracema das Artes, que é ligado ao Instituto Dragão do Mar, que é do estado, e que é referência, né? Que traz, inclusive, maravilhoso. muitos mestres do cinema, da música, da dança. O Karim Ainuz é um dos professores que estão sempre presentes durante os percursos formativos, né? Além do Marcelo Gomes, do Sérgio Machado e tantos outros. Então, eu não vou ficar aqui me estendendo, não, porque eu só vim para lhe escutar, viu, Valtinho? Que eu estou com muita saudade de escutar seus ensinamentos. Como nos bons tempos da Fundição Progresso. Pois é. Que bom ter te revendo aqui. Aí, Prazer, tem mais também, tem o Dino Cantelli. Ô, Dino Cantelli, cadê você? Aparece aí. Você está com o microfone desligado. Alcine... Alô. Oi, Walter, tudo bem? Como é que você está? Estou tentando aparecer. Estou tentando aparecer aqui, mas não estou conseguindo. Você não sabe como aparecer? Libera aí. Estou tentando liberar a câmera aqui, mas não consegui. Tá. Aqui está dizendo. Você dá. Tá. Sei lá. Eu tentei aqui ativar, mas não consegui. Tem um lugar, um símbolo que você toca e libera a câmera. É isso que eu estou tentando fazer, mas não... Eu tenho um pouco de problema com o Teams, vou ser bem sincero. E às vezes é a conexão da internet também, e aí eles optam por deixar só o áudio, talvez. Porque fica pode ser. Acho que deu uma travada agora. Fica... Ele congelou. Vou enviar mensagem para ele. Congelou. Às vezes acontece isso. Dada. Alô? Você está ausente, Rodrigo. Eu estou ausente, você consegue me ouvir? Agora eu consegui. Sim, dá para ouvir. Então. Dando para ouvir. Às vezes sai. Enfim, vou me apresentar bem rapidinho, Walter. Não sei se todo mundo está conseguindo me ouvir, mas vou falar e depois também escrevo no chat. Eu sou roteirista na TV Globo e sempre me interessei muito em direção cinematográfica, entender todo o processo. Então, estou aqui para aprender um pouquinho com os meus colegas. Você trabalha na área de dramaturgia da Globo? Dramaturgia, eu era mais específico em séries, agora estou fazendo novela também, mas já fiz Tapas e Beijos, Filhos da Pátria, Segunda Chamada, e estou fazendo atualmente a nova novela das 18 horas, que vai suceder Além da Ilusão, Mar do Sertão, do Mário Teixeira. Como é que vai chamar? Mar do Sertão. Mar do Sertão. Isso. O sertão vai virar mar. Exatamente. Isso já era do Deus do Diabo. Essa música é maravilhosa.
Sertão vai virar mar e o mar vira sertão. Isso. Ah, que bom. E a Alcinete, que está aqui, uma pessoa chamada Alcinete, convidada. Ainda não se manifestou até agora, né, Alcinete? Ô, Alcinete. E aí, tudo bem? Eu vim matar um pouco a saudade de ouvir você, Walter. Teu microfone está ligado? Tá ligado? Não ouve? Eu consigo ouvir. Pois é, eu estou aqui porque realmente o Walter, como disse essa pessoa que está aí no Ceará, é um grande cineasta, né? Um grande maestro da imagem, das histórias. Oi? Joana, a pessoa que você está se referindo, é Joana Lima Verde. Ela tá aí. Sim, Joana Lima Verde. Você não viu. É. E aí estou aqui, fiz o curso seu anterior lá, acho que quando a gente estava na pandemia, né? Foi maravilhoso. Ainda estou degustando as informações e estou aqui para ouvir um pouco mais de você e ver se vai dar certo para participar desse novo curso. Ah, pois é. Vamos aí. Eu acho que uma das coisas que eu bato nessa tecla, entendeu? Que eu acho que é fundamental. Você quer escrever? Leia, né? Quer fazer teatro? Vá ao teatro. Veja teatro, leia teatro. Quer fazer cinema? Veja filmes. Veja os filmes. Para trocar ideias, para discutir, para avaliar o filme. Para você se ver no filme. Né? Os filmes são feitos para as pessoas, para muita gente. Então, é uma língua que já tem, de uma certa maneira, uma convivência com uma certa universalidade de gostos, porque os filmes passam em todos os lugares. Então, é interessante a gente ter a vivência dessa língua, dessa linguagem, conhecer bem ela, ter afinidade com ela, ter afinidade com ela. Por isso que eu recomendo o filme. Então, agora, no presencial, eu vou ter essa oportunidade. Que era uma coisa que eu fazia em outros cursos que eu dei, entendeu? De não só a parte conceitual, entendeu? Teórica do cinema, mas a parte prática. Para mim, isso tem uma relevância total. Eu não acho que o cinema é pura e simplesmente uma teoria. Ele é feito para muita gente. Ele tem uma índole generosa muito grande. Ele, a um determinado momento, quando ele começou, ele era feito para o mundo, porque ele não tinha nem palavras ditas. Ele falava a língua das imagens. Então, qualquer pessoa entenderia, lá de Friburgo ao Alasca, entendeu? Faz, né? Na China, onde fosse, as pessoas entendiam. A um determinado momento ele ficou falado. Surgiram as legendas, surgiram outras hipóteses, as dublagens, o que fosse, para poder manter o filme nessa comunicação universal, né? Mas ele ficou falado. Mas a linguagem das imagens, essa é a linguagem essencial dele. Se não tiver imagem, o filme está com defeito. Não? Ninguém vai ver. É feito televisão. Televisão sem imagem a gente manda para o concerto. A televisão não é rádio, muito embora todos esses anos na televisão no Brasil, hoje em dia, nas novelas, isso já está, de alguma maneira, ampliando uma forma de conhecimento, que as novelas
estão muito ricas visualmente, como linguagem, que eu digo. Se experimenta muito nas novelas, como linguagem. E isso é interessantíssimo. Não nos programas de comicidade, de auditório, de jornalismo, é um pouco impostado, meio radiofônico. A gente vê isso nas partidas de futebol. As partidas de futebol são narradas como por um locutor de rádio, que diz tudo que você está vendo, né? E às vezes erra. Você está vendo uma coisa, ele está dizendo outra. Então, mas a linguagem visual, sobre essa que a gente está falando, ela é fundamental, que a gente conviva com ela e discuta, sabe, o que viu, trocar com o outro. Isso agora a gente vai ter, porque a gente vai ter uma sala de aula onde a gente pode ver filmes também. E ver filme junto é muito, muito rico, né? Os filmes foram feitos assim, para serem vistos, né, por um público junto. Eu vejo filme na televisão e raramente eu vejo. Eu não gosto de ver, porque tem o barulho da casa, tem a realidade pulsante que está em torno da gente se manifesta e você acaba não se permitindo se evadir para o filme, para dentro do filme. Numa sala de cinema você vai embora, você paga o ingresso, é como se fosse uma passagem e vai embora para o filme. E isso é uma coisa muito rica, essa experiência. É uma experiência de espectador extremamente rica, que ele pode ter parcialmente no teatro, mas não todo, porque no teatro aquelas pessoas que estão ali aparecendo, elas estão ali. No cinema elas não estão ali. Aquilo é uma luz, né? É uma imagem iluminada que está sendo projetada. Então aquelas pessoas não estão ali. No teatro o acaso, o acontecimento real pode acontecer no meio da cena, o cenário pode cair, né? O ator pode esquecer a fala. A realidade interpenetra a coisa. No cinema, não, você se evade, você vai para o outro lado. Então, a tua compreensão do cinema é de que você é um contador de histórias, quando você pretende contar histórias, evidentemente. Tem gente que faz cinema para si, então fica fazendo planos, fazendo. Mas se a intenção é contar uma história, você está pensando para muita gente. Então, tem uma língua específica que te ajuda a chegar em muita gente. É disso que a gente está falando. E agora essa oportunidade vai ser boa. Eu não tive aqui na ABC essa chance, mas eu já tive várias vezes na minha vida, que eu dou aulas há muito tempo. E eu gosto de dividir um filme, saber como, sabe, o que é aquele filme que a gente acabou de ver, entendeu? Como é que você sente? Que tal aquela cena? Como é que foi resolvida? Lembra da câmera? Não sei o que tá, entendeu? Isso é uma coisa, uma vantagem muito grande. Se desperta a curiosidade das pessoas, desperta o olhar da pessoa, aguça, ativa o olhar dela, perceber coisas. Isso é fundamental. E depois fazer um projetinho aqui em sala de aula, para a gente filmar. Coisa pequena, não é nada demais, mas um exercício que vai ter algum compromisso.
Voltei, estou aqui. Voltou. Voltei. Estou aqui. Era o pessoal da ABC que eu tinha ligado para lá, eles estavam querendo saber o que você está querendo. Eu estou na aula. Enfim, é isso. Mas então é um processo que a gente tem que ter quem faz, quem já fez, quem teve essa experiência de trabalhar numa equipe, né, uma equipe de cinema, certamente vai compreender mais rapidamente isso que eu estou falando, mas basicamente fazer um filme é fazer junto. Fazer junto, não é um trabalho solitário. Solitário, no fim das contas, a pessoa mais solitária num filme é quem faz o filme e só se dá conta de que é solitário depois que a equipe dispersa. Aí você fica com aquela montanha de trabalho que você fez na mão e agora você vai ter que trabalhar com outra equipe, de montadores, de finalizadores do filme. Aí é aquela equipe que você fez o filme, que você riu, que você se divertiu, essa equipe foi embora. Você nunca mais vai ver, às vezes. É uma pena isso. Mas isso quer dizer que você fez junto. Você fez junto, sabe? E o tempo inteiro você faz junto. Então é preciso aprender a fazer junto. É uma troca. No caso específico do ator, por exemplo, do ator é ele trocar com o outro ator na contracena, ele trocar com o outro, entendeu? É necessário que ele troque, que ele ouça o outro, que ele ouça. É tão importante ouvir na vida, né? Muitas vezes a gente não ouve. Muitas vezes. E isso é a coisa mais importante que a gente tem. Ouvir o outro. Quantos problemas não pode ser? Isso é importantíssimo no cinema. Ouvir o outro, afinar as nossas visões do filme. Afinar. Enquanto equipe. Né? O norte, em tese, é o diretor. Né? Você segue a cabeça do diretor. Isso não quer dizer que o diretor não possa ser questionado. Nunca é, assim, hierarquicamente isso não se dá, mas você pode ter um filme na cabeça e o diretor está fazendo outro. Pode acontecer. Mas o importante é que você se afine com aquilo que o diretor está fazendo. Então ele tem que ser muito claro. Ele tem que ser muito claro, para que não haja divergência. Para que o outro não esteja fazendo outro filme, simultaneamente ao dele. Isso tem que ser claro. Então, os primeiros encontros se dá sempre em torno do projeto, né? O roteiro. Esse roteiro tem que ser lido em comum, numa mesa, num trabalho de mesa, como é no teatro. E compreendido. Lido e compreendido. Então, uma leitura só não basta. E essa leitura certamente vai atingindo os vários departamentos do filme. Como às vezes é muito exaustivo para toda a equipe ficar repetindo, é bom você fazer com equipe de cenografia e figurinos, por exemplo. Então, é ler exaustivamente o roteiro junto com essa equipe. Saber as intenções que estão ali identificadas pelo diretor e começar a estabelecer uma convivência de intenções. E isso progressivamente vai a fotografia, vai o pessoal da direção, vai tudo. Não. O pessoal da fotografia inclui alguém que trabalhe como fotógrafo e pela luz do filme, né? O gaffer, como hoje em dia se chama, o chefe eletricista, o chefe iluminador. Então, e não só isso também, né?
o montador. Muitas vezes a gente deixa a montagem para depois. Quando às vezes é interessante você ter o montador participar dessa, sabe, dessa compreensão do filme, porque ele pode te dar ideias. Quando ele pode te dar ideias, ele pode dar ideias, que não é uma, sabe, uma obrigação de você adotar a ideia dele, mas ele pode ter uma ideia. Não custa ouvir, né? É bom ouvir. Às vezes a cabeça que é como um aeroporto, né? Pinta ideias. Às vezes a ideia vai pintar na outra cabeça, né? Não na tua. Né? Às vezes é bom você reconhecer, né? Ah, aquela ideia, que ideia. Tá? E aquilo começar a trabalhar, não é que você roubou a ideia. Não, a ideia estava aqui. Ele viu e ele passou a ideia. Essa troca, entendeu? Essa troca. Isso é uma coisa muito rica no cinema. Tem que ser alimentado isso. Sabe? Porque senão fica aquele cara, entendeu? Um cara de sofredor, rejeitado, que é o diretor, entendeu? Sofrendo, se sentindo, sabe, o não compreendido. Tem que compreender. Então, o processo de criação desse diretor dentro da gente passa por isso. Saber dividir com os outros e saber ouvir dos outros. Para poder comandar. Para poder comandar, para ser o guia. Eu acho que é fundamental. Isso não é só no cinema, no teatro. No teatro também. Né? Porque no cinema você ainda tem uma solução final, que é você corta ou você monta. Né? Se você não gostou de tal coisa, você corta. Entendeu? Aquele ator está enchendo teu saco, corta ele. Né? Agora, no teatro, não. No teatro, não. O ator vai lá para frente e ele faz na marra. Entendeu? Te desafia até. Eu adoro teatro. Eu gosto de fazer teatro. Porque tem esse exercício da troca. Entendeu? Que é muito rico. Entendeu? E também o ator ele trabalha no limite dele mesmo. Ele fica criando outra pessoa, o ator. Então ele muito trabalha em cima de uma relação suicida quase, né? Que ele se anula para ele ser o outro. E ao mesmo tempo isso é um gesto de alta generosidade, de renúncia. Você fazendo um filme, de alguma maneira, você só se dá conta de que você foi generoso, foi quando o filme é exibido, porque aí você sente que o filme foi embora de você, já não está mais dentro de você, está dentro dos outros. E as pessoas levaram aquilo. Então, o momento de prazer, do riso, a comédia, o drama, a emoção, que passe para lá, para o outro, entendeu? Que seja verdadeiro. Isso é o que veio de você e que você fixou no filme, né? Que você impregnou o filme com isso. Isso é importantíssimo para quem quer fazer a direção. Existe esse processo. Está dentro de você. É o porquê você está fazendo. Eu estou fazendo filme por quê? Porque eu estou afim de aparecer, não sei o quê. Não, você está afim de se comunicar com outras pessoas. E você quer dizer exatamente uma coisa que provoca uma emoção no outro. Então você precisa ser preciso. Por isso é a linguagem. Você precisa ser preciso, porque você vai atingir o outro. A linguagem do cinema vem sendo testada há 120 anos. Tem um século, né, de testes contínuos dessa língua, que é uma língua maravilhosa, de uma riqueza que a gente não sabe ainda onde vai parar. Entendeu? Ela pode ser daqui a pouco um holograma, ela pode ser outra coisa, mas o princípio é esse.
O princípio é esse, vai acabar em outras tantas dimensões, mas o princípio é esse. A crença em uma fantasia que se materializa para você. Enquanto o filme se materializa ali na tela. Daqui a pouco ela pode estar aqui, hologramaticamente. Ela pode estar. Hoje em dia a gente está vendo isso. O cinema está indo para essa direção, inclusive, né? Essas coisas aí que a gente vê, esses super-heróis, essas aventuras que estão além da realidade. Estão além da realidade. O cinema já não precisa ter compromisso tal com a realidade, porque essa é a premissa fundamental do cinema, da credibilidade. Tem que ser crível para que a gente acredite mesmo. Ele tem um compromisso com a credibilidade, com a realidade. Mas a realidade agora é Marte, é Vênus, é o espaço, é tantas outras coisas. É o multiverso, é o efeito especial. Né, esse mundo que está se abrindo para o cinema também, sabe, da tecnologia, é muito vasto. A gente está nos primórdios disso. Mas tudo teve um início lá atrás. Esse cinema que estão testando agora, Disney e tal, isso é Méliès, entendeu? Já tinha sido testado lá atrás. Isso é Méliès. Até nos anteriores a Méliès já haviam, de alguma maneira, no Lumière já havia um pouco isso. A fantasia de você estar vendo um trem chegar na estação e fica tão assustado que você sai correndo. Você nunca viu um trem chegando na estação daquela maneira. Foi isso que aconteceu, né, quando ele mostrou o filme dele, de um trem chegando numa estação de trem. E no final do século XIX, lá, quando ele mostrou a aparelhagem dele, o Lumière, o público saiu correndo. E hoje em dia a gente tem um universo de coisas, de efeitos especiais, de tudo. Né? Calcula, a pessoa morre e depois aí fazem um clone dessa pessoa em 3D e ela reaparece. Mesmo que ela esteja assim de costas, deve ser completa a cena. Fizeram isso já algumas vezes. Uma vez eu vi um filme, qual foi um filme? Não foi do Bruce Lee, não. Mas eu acho que do Bruce Lee não teve isso. Mas se pensou nisso. Mas teve um filme que eu vi que tinha isso. Que o ator, acho que foi o Gladiador, o ator que fazia o vendedor de escravos, é um cara assim, um ator inglês, então, uma figura interessantíssima, que tem uns olhos meio esbugalhados. Esse ator morreu na filmagem, morreu. E aí fizeram uma clonagem digitalmente da figura dele, entendeu? E não aparece de frente, falando, mas ele fica de costas. Aí completou aquilo que precisava para a narrativa, da presença dele, assim, dessa forma. Loucura, né? Você imaginar que isso... Aquela de Verdades Secretas, né, que não fez a última cena do último capítulo, também na última cena, no último take, ela foi recriada digitalmente para poder encerrar. Pois é, isso. A gente está vendo isso acontecer. Toda hora. Então, a gente está também então, na antessala desse cinema do futuro. Mas nós estamos levando, tal como hoje em dia a gente ainda percebe traços de Méliès na Disney, entendeu? A gente sente que toda essa bagagem que a gente leva nos fará entender outros tantos passos que nós vamos dar naquele outro cinema, nesse novo tipo de evento audiovisual, né? De
cinema e ver um filmezinho assim, íntimo, entendeu? Isso, de alguma forma, vai acabar, a não ser em salas muito especiais. Mas as grandes salas vão ser salas para grandes eventos. E os filmes vão ser concebidos como a ideia de um grande espetáculo de 3D, de som. O som no cinema foi uma revolução nos últimos 50, 60 anos. Total. Mudou o cinema. Mudou. A televisão, por exemplo, ela ainda não descobriu isso. O som. Não, ela usa o som. Ela coloca lá o som. Mas usar o som como arte, entendeu? Como tradução de alguma coisa, é muito raro na televisão. Às vezes até a música pesa além da imagem. Eu tenho visto, de vez em quando eu vejo, uns capítulos da novela Pantanal, que é muito bem feita. Né? Tá Mas eu genial. vejo... E o Valtinho Carvalho arrasou. O Valtinho Carvalho está fazendo muito bem. Nossa, você consegue distinguir de cara quais são as imagens dele, assim, ele consegue fazer poesia na novela, tá genial. Mas a gente vê coisas, por exemplo, a gente vê um excesso de música de trilha sonora, não a música dos violeiros, mas a música de trilha sonora, a música dramática de efeitos. Mas a gente está no Pantanal, a gente deveria ouvir mais a natureza. Essa natureza poderia ser usada de uma forma dramática também, entendeu? Eu às vezes sinto falta disso. Sinto que tem, sabe, uma forçação de barra de botar uma corda ali, quando, na verdade, eu gostaria de ouvir o Pantanal. Né? Eu sinto isso. Toda vez que acaba aquela música, eu me sinto dentro de novo do ambiente. Mas isso na televisão. E olha que ali é uma área onde está havendo uma especulação, né? Está havendo criatividade ali. Está se usando. Mas o normal é o microfone aqui, entendeu? E a pessoa está na mesa comendo, é o clássico da televisão. Aí fica aquele barulho de garfo e faca com prato e a pessoa que trocando ideia com aquele outro. É o clássico da televisão, né? Então, é todo mundo jantando ou tomando café, vão todos para a mesa, entendeu? E ali se estabelece. Quem bota a câmera aqui, fecha ali, acabou. É tudo boi com abóbora. O Pantanal tem isso, tem essa investigação em torno do espaço. E isso é uma novidade a cada vez que a gente vê. Isso é bom, né? A gente de ver aquilo que a gente já sabe. Então, agora eu acho que elas, mesmo dos seriados e tudo, microfone em cima, tá, depois efeito sonoro é uma coisa de rádio. Aí tem um trabalho depois para se colocar aquilo, né? Se cobre aquilo com sons. Eu acho que tem um dado, que é um dado que está vindo também do documentário. O documentário, a linguagem documental, ela está penetrando na linguagem ficcional já há alguns anos. E está enriquecendo a imagem ficcionada de uma forma muito interessante. Como pode estar havendo também um movimento inverso de elementos gramaticais do filme de ficção interpenetrar o território do documentário. Do documentário não ser apenas um documento, mas ser uma coisa viva.
sabe? Em que você está presente naquele momento que está acontecendo. É uma coisa... Tem muita gente que tem feito isso. Tem diretores que têm trabalhado nessa direção. Está trabalhando já no conceito já do espetáculo. O som vem ajudar muito, né? O som gravado na hora, o som direto, vem ajudar muito. Então, tem pessoas que são atores que são sussurram, mal falam, sussurram. E que você pode ouvir o sussurro deles, porque eles estão com o microfone aqui preso aqui na lapela. Além do microfone geral, o som é gravado. Mas cada microfone desse é um canal. E depois na mixagem, se juntar esses canais, entendeu? Redutor de ruído, com todas as vantagens tecnológicas, você tem a reprodução do som real, uma interferência, que você recria o som. É um território que, no caso da televisão, não existe, mas no cinema existe hoje em dia fartamente isso. O editor de som, que antigamente era uma pessoa que apenas botava som na moviola ali, tá? Uma pista de ruído, de música, entendeu? E dos diálogos. Não, hoje em dia é um artista que trabalha o ambiente dramático, entendeu? Do filme, a aventura que está sendo vivida, o sonho. Né? O sonho. A pessoa vem e trabalha a credibilidade daquele ambiente. Em filmes fantasiosos, assim, tipo filme de horror, filmes de fantasia, filmes de criança, principalmente, isso é muito comum. Né? Mas eu digo que está acontecendo direto. Né? Filme de guerra, então, é impressionante como foi enriquecido. Eu sou um fã de filme de guerra, esse tipo de filme. Então você sente coisas. Recentemente eu vi Dunkerque. Que edição de som maravilhosa. O 1914, 17 ou 14, sei lá. Sobre a guerra de 14, a Primeira Guerra Mundial, que coisa extraordinária, a edição do som do filme. Então é um mundo de coisas que você, dirigindo o filme, você de alguma maneira, é um universo que você pode contar com ele para expressar aquilo que você quer. Então você vai dividir com esses vários departamentos, a luz, do diretor de fotografia, do cenógrafo, do cara de som, entendeu? Assim como você divide com os atores, né? Que são os arautos, né? O porta-voz, porque o espectador presta atenção nos atores. Né? É através do ator, através do personagem, que a gente entende a história. Não é através do técnico de som ou do fotógrafo da luz. Não, é através do personagem, portanto, do ator. Mas a luz traduz. O som ajuda, entendeu? Todos os elementos cenográficos também criam um suporte. Então, é uma engrenagem que a gente tem que estar, sabe, bem claro na tua cabeça o que você quer com tudo isso, para poder expressar aquilo que vai ser comum a uma equipe inteira. O que se pretende, o conceito do filme, tudo, clima. É essa a pretensão da gente nessa aula que a gente vai dar lá, né? Espero que a gente consiga. Mas eu não vou falar mais nada, eu já falei tudo que eu tinha que falar, entendeu? Eu vou procurar conhecer vocês aqui agora, antes que a gente termine esse encontro, tá? Me fala de você, Magda.
Magda, cadê você? Oi, tô aqui, peraí. Ai, aqui é uma bicharada. Já arrumaram um monte de Como é que confusão. você decidiu fazer um curso de cinema? Por quê? Então, eu sou professora, sou arte educadora, e com 10 anos, já comecei a dar aulas de arte educação, e sempre utilizei artes e uma linguagem multimodal para ensinar. Então, fiz a faculdade de arte e educação, tinha feito um estágio, fiz um curso técnico de programação em computadores, estagiei na IBM, enfim, já fiz um monte de coisa, e a minha curiosidade agora, hoje, é continuar desenvolvendo materiais audiovisuais multimodais para educação rápida, alfabetização. Só que sempre escrevi, sempre fiz poesia, também tenho artes e tal, além da arte terapia, arte educação, e aí eu desenvolvi uma paixão pelo roteiro, e algumas pessoas me disseram que eu pesquisasse também a direção. E é a primeira vez que eu estou assistindo, assim, além de direção de arte, aquelas outras da parte da equipe, aí eu tive, assim, essa oportunidade de ouvir você, que é, assim, quase um patrimônio da história do cinema brasileiro. Então, né? Então eu tive que vir aqui para escutar, assim, eu acho que de um mestre, o que é exatamente essa direção cinematográfica, direção vamos direto ao assunto. Me fala de um filme que você gosta. Putz, o que você... Então, para você ter uma ideia, tive uma casa noturna na década de 80, Ilha dos Mortos, em um centro cultural que eu dirigia, que era da neta do Paulo Fontes, na Carioca. E assim, as pessoas com que eu conhecia, eu era muito jovem, eram sempre mais velhos. E uma das figuras era distribuidor da Gaumont. Então, nós fechávamos a sala do Ricamar, em Copacabana, e daquela salinha lá no Posto 6, para assistir tudo que você possa imaginar. Cine Alvorada. Você sumiu, você ficou calado, não sei o que aconteceu contigo. Travou. Travou, é. Então logo vamos agora que a continuar. arte estava ficando boa. Exatamente. Ai, que pena. é sempre assim. Bem, antes que a gente declare um complô contra nós mesmos, entendeu? Vamos continuar com outras pessoas que estão ligadas, né? Então, Joana vai dizer... Porque ela está aí já de volta. Mas, hein, Joana? Diga aí para os outros... Eu estou aqui em Fortaleza, né? E não poderei dessa vez participar desse curso. Eu também estou com esse trabalho, está acontecendo. Desculpa aí o contraluz, viu? É porque, né? Ceará é a terra da luz, né? Fortaleza é a terra do sol. Mas só de te ouvir, assim, chega a dar muitas inspirações aqui. Eu estou fazendo muitas anotações. Estou ao mesmo tempo aqui com você e também participando online do primeiro fórum da SP Cine, que está com discussões interessantíssimas sobre retomada, sobre lei da VOD, sobre um monte de coisa importante também para o setor cinematográfico. Estou muito feliz que aí no Rio
Está sendo lançada também a nova Rio Film Commission, né, que vai ser inclusive coordenada pelo Daniel Celli, que é o mesmo que participou tanto da SP Cine quanto também da implementação da São Paulo Film Commission. Então, acho que apesar de todas essas ingovernabilidades que a gente está passando hoje no nosso país, principalmente no setor cultural, eu acho que a gente tem bons horizontes aí à frente. Ó, a Magda voltou. Continua a história, Magda. Caramba, mas eu caí assim bonito. Aqui está chovendo muito. Onde é que E você a minha... Onde é que você quer aí? Onde é que você Eu está? estou no Rio, moro em Niterói. Está chovendo em Niterói? Tá bem fechado e venta. E aí a internet fica um horror. Como é que tá aí no Rio? Então, Tá eu acho bem? que está chovendo uma chuva miúda, mas Tá. o tempo está fechado. Não, aqui também. E não, eu nem sei quando foi que eu caí assim, Não, completamente. mas você não chegou a falar do filme que eu te perguntei. Então, aí que eu tinha assistido do Gavras, de tudo que você possa imaginar, até Indiana Song, assim, a gente pegava filme para ver. Então, eu nem sei te dizer o que eu mais gosto, porque eu gosto de tudo isso. Adoro Orson Welles, por incrível que pareça, e gosto, assim, adoro aquele, não é teu, aquele filme poético, a beça, com uma coprodução com Portugal, né? Não é teu? Alô? Deus, caí de novo. Não, você Caí está de aí. novo. Você está aí, não Não, caiu você nada. está aí. Ué, mas vocês me ouviram? Eu ouvi, Não, você está falando de Mateus. Que Mateus é esse? eu não falei nada de Mateus. Ué? Você acabou Estou de falar. falando. Eu devo estar picando assim o som e vocês não estão ouvindo. Então, aí depois disso tudo, até India Song da Margaret, como é o nome dela? Sontag? Como é o nome dela? India Song? Eu não sei. É um É filme da francês, Sontag. né? É, É um filme francês. enfim, todos esses experimentalismos, todos esses autores, os clássicos, os mais estranhos. Para você ter uma ideia, eu adorava também o cinema brasileiro, mesmo quando ninguém gostava, sabe? Assim, em plena ditadura, e depois vem aquela abertura. Eu assisti aquilo tudo. O O Beijo da cinema Mulher-Aranha, brasileiro, Eu Te Amo. Eu Te Amo. Tudo que você possa imaginar. Eu gosto de cinema, muito. que bom. Sim, mas esse olhar, assim, eu gosto desse teu... Não é seu o filme com a coprodução portuguesa? Um filme com umas imagens bem poéticas. A Ostra. Mas não é com a produção portuguesa. Ah, não é? É totalmente não. É uma produção brasileira. Ah, é? Eu É, achava que era uma coprodução. Não, é lindo aquele filme. Eu gosto disso, desses... Estou aprendendo agora, planos subjetivos, né? sim. É isso. Legal. Então Aí eu vamos estou dar. iniciando a estudar e descobrir aquilo que eu já gostava muito. Eu já usava, inclusive, em sala de aula, para ler o mundo, para aprender mais, para abrir a cabeça dos jovens e adultos. Vamos ver filmes e discutir os filmes, né? Tentar descobrir os mistérios deles. Pois é, Alcinete, eu você adoro. está aí? Alcinete, você está aí? Não sei.
Não sei, está com o microfone desligado a vida inteira. Mas o Dino está aí. Eu estou aqui. E aí, Dino? E aí, Walter? E aí, diga aí, por que você está fazendo esse curso, cara? Porque eu acho que é um modo de nós, roteiristas, escritores, a gente se envolver cada vez mais no processo, porque a gente tem uma ideia de como tudo acontece, a gente acompanha, a gente está lá junto na produção, mas o fazer, né, em si só, demanda a gente também entender como é que é o processo. Então, eu acho fundamental todo roteirista ter esse tipo de conhecimento. Claro. Você, escrevendo, você imagina? Você cria imagens? Sempre, hein? sempre. E aí fica sempre uma batalha... Desculpa, fica sempre uma batalha do que eu fiz e do que eu gostaria de que fosse feito. Bem, esse é o drama do roteirista. Esse é o seu drama. Entendeu? Mas quando você imagina a cena, você descreve a cena para que o diretor entenda? Totalmente. É lógico que eu entendo o meu papel e até onde eu posso ir. Mas você descreve a cena a partir do que o personagem... Desculpa que eu acho que travou. O espectador se... Deu uma travadinha. Não sei se eu entendi muito bem. O que eu te perguntei foi o seguinte: normalmente, quando a gente cria as falas, a gente cria pensando os personagens e a psicologia desses personagens e como isso faz a história caminhar. Mas os movimentos internos desse personagem você descreve? Eu tento... Sim, internamente, eu tento ser o mais claro quando eu tô escrevendo algumas emoções. Porque tem uma composição, né? Quando o ator vai pegar o papel, ele te dá também um pouco, né? Quando a gente faz uma obra aberta como uma novela, a gente entende como é que é a troca disso de forma automática. Então, o ator também traz um pouquinho disso. Algumas coisas a gente descreve, e eu gosto de escrever muito a ação e até um certo ponto para não invadir um outro espaço de direção e tal. E costumo dar algumas referências de emoções para ator, pelo menos assim o que está sentindo, como está reagindo. Não que isso seja assim específico da cena em si, mas que ele entenda o que eu estou querendo. Que oriente ele, né? Exato. Que oriente. Me interessa muito ele reagir a algo que a história está querendo que ele reaja. Então, às vezes, pode soar muito didático, mas dependendo de onde você está, do trabalho que você está fazendo, acho que é importante você ser um pouco também didático na hora de descrever, na hora da rubrica, você tentar falar um pouco sobre a reação a determinadas coisas. É o tipo de coisa num processo meio industrial, como o que a gente faz, ele é um pouco importante, porque a gente não vai estar lá na hora, entendeu? A gente não vai estar lá na produção, a gente não vai estar lá no set para trocar e falar assim, pô, eu gostaria que você reagisse de tal forma, seria bom que fosse desse jeito. Então, às vezes a gente dá uma exagerada na rubrica do que o ator pode fazer ou não. E às vezes a rubrica é tão rica, né, que ela em si já é um material extraordinário. Por exemplo, o Nelson Rodrigues, as rubricas do Nelson Rodrigues são tão extraordinárias quanto as peças dele. Eu acho que eu já vi espetáculos feitos de texto do Nelson Rodrigues em que havia uma valorização das rubricas. O diretor encenava as rubricas, entendeu?
e ele, como era teatro, o ator dizia a rubrica quebrando, sabe, a quarta parede. Falava a rubrica para o público e voltava para a cena. E dizia a rubrica para lá e voltava para cá. Entendeu? Muito interessante aquilo. Virava uma comédia genial. Entendeu? Porque você está vendo aquilo, de repente o cara fala assim, e eu vou te falar uma coisa, furioso. Aí você deveria saber, ele dizia as intenções que devia dizer, furioso. Aí o cara ficava... Muito engraçado isso. Criava uma distância crítica, sabe? Sim. Em relação à cena, uma coisa quase brechtiana. É muito interessante aquilo. Né? Eu vi um espetáculo... E aquela coisa rica do Nelson Rodrigues, imagina, você está lendo uma rubrica do Nelson Rodrigues, maravilha. Não, é demais, é muito engraçado. É uma comédia, na verdade. Ele cria um ponto de vista para você situar o sentimento do personagem. Então ele te dá, sabe? Às vezes são coisas meio caricaturais, porque ele é muito engraçado. Ele caricatura um pouco a reação dos personagens. Então, você vê que... eu acho que ele acha que as pessoas, nesse mundo, elas fazem, muitas vezes, uma parte ridícula nessa grande comédia, essa grande tragédia que a gente vive. Tem um lado ridículo, patético, e ele utiliza isso, entendeu? Ele busca essa humanidade aí, sabe? Essa imperfeição. É muito interessante isso. Eu acho que isso é uma visão muito rica para quem está fazendo. Quando você encontra um roteiro que te permite penetrar no personagem, entendeu? E ir adiante daquilo que está na letra do roteiro, e mais no mistério, junto com o ator. O ator vai acrescentar uma visão que é única, é dele. E Walter, e assim, no cinema, né, o quanto menos eu precisar falar, o quanto mais eu puder mostrar, né? Exatamente. É isso que a gente... Eu acho que um dos dramas do roteiro, é querer ser excessivo naquilo que está sendo dito, está sendo gravado ou filmado. Querer explicar demais, como se o espectador fosse um idiota. Né? Tem que permitir que ele explore aquilo também. Né? Insinuar, propor, sugerir, tudo isso são artimanhas para você se penetrar no filme. Penetrar no que você está vendo. Né? Você, espectador, também tem essa vontade de coparticipar daquilo. Exatamente. Mas e aí, Luciana, você? Estava mudo. Bom, eu sou atriz, né, já formada há quase 20 anos, já fui sua aluna num curso de interpretação para TV e cinema, lá em 2006, aqui na Fundição Progresso. Depois, acabei me dedicando também para dramaturgia, já tive alguns textos montados aqui no Rio, tanto para infância quanto para adulto, participei do Teatro de Saara, que eu tive que escrever 5 peças curtas que eram apresentadas ao meio-dia ali no Largo de São Francisco, em 2017. Cada peça tinha que ser num gênero diferente. Foi um baita exercício, enfim, musical, teatro-circo. Foi uma experiência bem legal, assim, ainda dentro da dramaturgia. Aí o que aconteceu, eu também sou contadora de histórias, né? Eu sou narradora já também há alguns anos, já viajei aqui pela América Latina contando história em espanhol. E aí, ano passado, uma amiga, né, nesse período da Lei Aldir Blanc, uma amiga me pediu um projeto para a gente fazer junto para a Lei Aldir Blanc, e eu tinha já feito, durante a pandemia, um vídeo, eu narrando trechos do Canto 22 da Ilíada. Tinha sido um trabalho que eu tinha feito no mestrado, defendi um mestrado em Lisboa, em dramaturgia, e aí eu comecei a fazer isso, e aí fiz esse vídeo durante a pandemia como um exercício bem didático mesmo, inclusive pensando no público jovem. Dar uma explicação o que é a Ilíada,
como isso veio numa viagem. E aí eu falei, olha, nesse trabalho eu misturei a leitura, né, o falar trechos da Ilíada com imagens do quadro A Batalha do Havaí, do Pedro Américo. Então, eu surjo de dentro do quadro, ora o quadro surge em mim, né? E aí eu teria vontade de fazer uma série com narradoras, em que a gente pudesse trabalhar narração e fotografia, e a gente trabalhasse com mulheres, a gente convidaria mulheres que se destacam nas suas vidas profissionais, seja como médica, professora, empreendedora, enfim, e a gente fotografaria essas mulheres, primeiro normal, né, com a roupa dela do cotidiano, mas depois iríamos caracterizando elas como as personagens dos contos a serem narrados, e a gente fotografaria, e quando a narradora estiver contando o conto, a gente vai observar essa transformação dessas mulheres nessas personagens do conto. E aí foi legal, e aí a série estreou em maio do ano passado, né, websérie, YouTube, né, o Aldir Blanc, e a gente começou a ter 1.000 pessoas assistindo a cada segunda-feira. Assim, a série começou a crescer, né? A gente terminou com 6.000 visualizações em um mês de série. E aí a gente ganhou o edital agora para fazer a segunda temporada, só que a partir da narração de personalidades do Bicentenário da Independência, também mulheres. Só que, assim, eu nunca pretendi dirigir. Assim, você estava falando aí sobre o trabalho coletivo do cinema. Para mim, o teatro é exatamente isso. Assim, todos os espetáculos que eu escrevi, todas as peças que eu escrevi, já tenho os parceiros, né? Diretor, cenógrafo, figurinista, todo mundo se mete, graças a Deus. Todo mundo se mete, né? Eu já mudei texto por causa de imagens que o figurinista trouxe, que a cenógrafa trouxe, né? E aí, direção nunca foi, assim, nunca pensei, nunca vislumbrei. Só que aí, como essa série eu acabei dirigindo, eu dirigi a série pelo fato de eu ser uma narradora. Então, eu fazia essa experimentação com os contadores de histórias. Mas quando a gente foi fazer a parte de edição, de montagem das filmagens das narradoras, unindo com as mulheres fotografadas, eu experimentei assim, na pele o que é montar, né, fazer essa montagem, sem ter feito antes um planejamento dos planos, de como melhor fazer essa captação, inclusive, né? Assim, eu fiquei pensando, poxa, ficou tudo muito, olha para cá, olha para cá, porque eu queria que fosse uma coisa mais natural das narradoras. Mas aí eu entendi que quando está para a câmera, esse natural não vem naturalmente. Esse natural pode ficar extremamente duro diante do olhar da câmera, porque foi a primeira vez que eu estava do outro lado, né? Normalmente eu estou na frente dela e não atrás dela, e muito mais na montagem. Então, assim, eu tinha que ir pedaço por pedaço, sabe? Eu tive que fazer o trabalho depois de filmado, sabe? Assim, dessa montagem. E aí eu fiquei pensando, poxa, para uma segunda temporada, eu gostaria de ir por um outro caminho para filmar a série, né? Filmar essas narradoras. Olhar o que pode de direção mesmo, né? Nessa segunda temporada. Embora eu já tivesse conhecimento de roteiro, já fiz curso de roteiro com o Davi França, fiz 3 cursos para a série. Inclusive, quando eu escrevi o Teatro do Saara, as 5 peças se comunicam, porque eu usei a lógica de série nas 5 peças. Só que eu realmente também não quis roteirizar antes a série, porque eu queria, enfim, deixar e aí, enfim, resumindo a ópera para não ficar muito longo aqui, não me estender tanto, é o desejo de agora, para essa segunda temporada dessa websérie, ir por outro caminho, sabe? E com um olhar mais direcionado na direção
e mesmo, né, na captação de imagens, de como eu quero apresentar e como vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai trabalhar agora com personagens históricos e não com personagens ficcionais, de fábulas, né, de narrativas antigas. Eu falei, bom, eu posso aproveitar mais coisas, talvez, né, de espaços externos. O nosso outro é só dentro do estúdio, ali, sentado, que tem seu valor. Eu, particularmente, curto, né, o que a gente fez, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais. Tá. Pô, legal, vamos nessa. E Ivanildo, hoje é a turma que vai acontecer a partir da semana que vem. Eu estou conhecendo. Oi, Ivanildo. Tudo bem? Eu não estou te vendo, não. Mas eu estou te ouvindo. Fala aí, tudo bem? Vou abrir aqui. Olá, boa tarde, eu sou do Piauí, de Teresina. Agora eu estou te vendo. Já tinha te visto antes. Sou jornalista, trabalho há mais de 20 anos na TV e aí desde um ano antes da pandemia eu tenho investido um pouco no cinema, com foco no roteiro. E fiz muitos cursos nesse período, né, de roteiro, de produção, inclusive de festivais de cinema. E desses cursos eu estou aproveitando muito, né, os exercícios. Alguns eu consegui desenvolver roteiro para curta e outros projetos. Inclusive, eu estou querendo gravar o primeiro curta agora em julho. E vi que é uma possibilidade também a direção, porque pelo que eu percebi e que percebo como empreendedor, que eu sou também, eu faço meus próprios livros, já tenho 3 romances, tenho um livro de dicas de serviço que eu já realizo há 5 edições, então eu gosto de ir adiante. Eu vi que para o início, como roteirista, é muito difícil, né? Chegar às pessoas certas e ver os seus projetos realizados. E aí eu vi que, através da direção, ou sabendo um pouco mais da produção, pode ser que esses projetos se realizem mais facilmente. Eu estou interessado no curso, só que o meu problema é justamente o dia da terça, que eu tenho um programa de TV ao vivo. E eu não sei como é que vai ser as aulas, enfim, eu queria saber um pouco mais depois. Mas é isso, estou tentando para gravar agora o primeiro curta, como roteirista, fazendo a parte de produção. E quero aprender mais para entender como um todo. Eu acho que a aula vai de volta de 6 horas, né? Ela é uma aula de 3 horas. Vai até às 9. Lá na própria sede, nas Casas Casadas, em Laranjeira. Ela não será online, não terá... Que é onde eu... porque eu vi não, que vai ter uma versão online, mas né? Dessa vez a gente vai fazer presencialmente também. Entendi. Mas, enfim, eu estou tentando aí ver, porque eu acho que tudo que eu conseguir de aprendizado, de experiência, será importante para essa nova fase. Talvez seja um passo muito longo, mas eu acho que é importante para o entendimento como um todo do cinema. Eu sou cinéfilo, amo tudo dessa área, de tudo. E ver filmes, viu, Ivanildo? Vejo muito. Sou cinéfilo, eu moro em Teresina, mas eu tenho um apartamento em São Paulo, então eu vou só para ver filme de arte. Dias. Conversar com o cinema, sabe? Trocar ideias com o próprio cinema. Isso é uma coisa boa. Às vezes uma parceria de um amigo do lado, de um co-espectador, às vezes isso é interessante, né? Quando você fala com uma pessoa sobre o filme que vocês viram, cada um de vocês tem uma ideia a respeito daquilo. Mas essa troca que é importante, né? O cinema renasce ali entre as pessoas. Walter, eu estou vendo muito cinema brasileiro, que eu acho que é importante essa identidade. Inclusive, A Ostra e o Vento foi um dos primeiros filmes dessa nova fase, né? Assim que eu falo, de um cinema mais dentro do que eu gosto, do meu estilo. E eu estava vendo agora recentemente para pesquisar, para ver mais filmes clássicos. Ontem acabei vendo Dona Flor e Seus Dois Maridos, que está no MUBI. Quero continuar vendo, né, filmes brasileiros também dessa nova geração, mas eu acho que os clássicos são muito fortes e é uma forma de entender o processo, de ter essa identidade. Não adianta querer ser roteirista, cineasta bom,
se a gente não se reconhece no outro, né? Em quem faz cinema. Claro. Claro. E essa fase atual do cinema brasileiro é muito interessante, viu? Tem muita Mas coisa. é muito interessante, eu acho. Eu falo como espectador. Eu acho muito interessante. Tem filmes bastante interessantes. Aí eu estou usando agora. Vou fazer o meu filme, vou fazer o meu primeiro curta, mas para isso eu preciso como dirigir também, porque é a nova etapa. Enfim, eu quero aprender sobre cinema, que é a minha grande paixão. Ah, legal. Tá legal. bom? Muito obrigado aí pela Vamos entrevista. aí. Ítalo, eu tenho que ouvir vocês e ao mesmo tempo que daqui a pouquinho vai chegar umas pessoas aqui em casa e eu não quero perder o contato com vocês agora, entendeu? Mas que a gente marcou 4 horas, já são 5 e tanto, a pessoa já deve estar chegando aí. Mas, Ítalo, a gente nem se cumprimentou. Boa tarde. Onde é que você está aí? Eu estou vendo você aqui sem o teu microfone. Alcinete também continua sem o microfone dela. Já estou há horas pedindo para ela, mas ela não. Ah, agora apareceu lá. É que eu Ela fiquei não sem vê som mais. aqui. Eu fiquei sem o Hein? som de vocês. Eu passei um tempo aqui sem ouvi-los. Eu tive que desligar, entrar de novo para poder dar certo. E agora? Então a gente não. Você nunca não ouviu nada do que a gente conversou. Parte eu perdi. Infelizmente. Infelizmente eu perdi. Ah. Não, mas antes eu tinha te visto. De repente você perdeu. Foi. Tá. Demorou aqui. Eu achei que o problema fosse meu aqui das caixas de fone de ouvido, mas não era. Sair e entrar de novo. Conexão mesmo, né? Eu estou bem longe, né? Eu também achava, como o Rivanildo, que esse curso agora fosse online, né? E eu digo, não, Eu acho que ele vai ter transmissão online, mas ele vai ter esse presencial simultaneamente. Pois é, que eu estou muito longe, né? Ainda estou longe do Rio. Eu estou no Acre. Do Acre? Eu estou muito longe. Bota longe nisso. Bote longe nisso. Eu estou aqui onde o vento faz a curva. Mas eu estou... Enfim, eu estou... Você procura ficar ligado com o pessoal da ABC, porque eu acho que vai ter uma versão desse curso à distância, tá? Eu não sei Sim, as aulas vão ser transmitidas, Walter. As aulas vão ser transmitidas, então. Sim. Tá vendo, Alcinete? Tá aí a resposta. Tem outra pessoa também que é o Bertalha. Cadê o Bertalha? Bertalha, você está aí, não? Ítalo Bertalha. Dove? Não sei. Ítalo Bertalha não está aí. Bem, oi. Ítalo Bertalha, finalmente, o senhor apareceu. Parecia um pouquinho você atrasado. Você tinha aparecido aí. Você já tinha aparecido, de repente você sumiu. Eu estou reconhecendo porque você está na cozinha. Eu estou na cozinha, Exatamente. Tudo bem, professor Walter? Quem me recomendou foi o Guilherme Freitas. Não sei se você lembra dele, mas ele falou muito bem de você. Ele que me recomendou esse encontro. E aqui estamos. Eu tenho trabalhado de segundo assistente ou camera PA aqui. Eu estou em Los Angeles e ainda estou no começo da minha carreira, para ser bem sincero. Antes eu trabalhava com marketing e recentemente eu comecei a trabalhar mais como fotógrafo e como segundo assistente em alguns trabalhos de filme ou de videoclipe. Então, estou aqui mais para aprender, falar menos e ouvir mais.
Você está em Los Angeles? Sim, estou em Los Angeles. Você frequenta alguma escola de cinema aí? Não, eu fiz college em comunicação, me formei no college, trabalhei por uns 2 anos nessa área, mas recentemente, como eu disse, tive a oportunidade de migrar para essa área mais de tirar fotografia de alguns produtos e também trabalhar de segundo assistente em alguns sets de filmagem. Legal. Bem, Ítalo, estamos aqui. A partir de terça-feira vamos estar nos encontrando, 6 horas. Eu espero que a gente possa trocar boas ideias, boas energias. Tá? E para vocês todos, muito prazer de estar com vocês aqui. Prazer enorme, viu, Joana, de te rever. Prazer todo meu, Valtinho. Inclusive, Ednardo está mandando um abraço bem grande para você. Manda outro para ele. Tá? Aqui no Ceará. Tá de boa. Manda outro para ele, tá? Mando sim. Obrigada, meu querido. Tudo de bom. Sempre bom te rever. Tá. Tudo de bom para vocês, hein? Terça-feira estamos aí, tá? Um abraço grande. Obrigado, Walter. Muito prazer. Abraço, Walter. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.